Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vou conversar com o seu Assis, um pintor surrealista do Pirambu. Muito obrigado, seu Assis, por ter vindo aqui falar com a gente. Seu Assis, eu queria começar pelo começo. Quem eram seus pais? Onde foi que o senhor nasceu? Como é que foi sua infância? Eu nasci no Pirambu, ali próximo, onde chama Secai, né? Nasci ali, desenvolvi ali, passei uns tempos fora. Trabalhei como cartazista numa das maiores lojas de Ceará, o Ronce. Sim. Cartazista do Ronce. Aí lá me divulguei, entrei passei militar, não gostei, foi o tempo da ditadura. Depois fui trabalhar, fui gerente de loja, também não gostei. Aí me dedico a fazer eventos de juninos, trabalho com decoração de carnaval. E eu tenho uns 100 quadros pintados. Hoje aposentado, aí continuo pintando. E quando foi que você começou a pintar? Eu comecei a pintar nas paredes lá de casa. com 10 anos, um detalhe. Carnaval, que é um dos meus fortes, eu fazia máscara, eu pegava o papel carbono, botava em 10, passava a caneta com força para tirar a figura, depois coloria, furava os olhinhos, botava uma liga feita de pneu de bicicleta e vendia para a criançada do Pirambu. E isso com 10 anos de idade. E aí, quem foi que lhe fez aperfeiçoar? Foi o Chico da Silva? Não, o Chico da Silva foi o seguinte, quando eu entrei na carreira, eu entrei no Exército, para servir o Exército, aí lá eu conheci o coronel Otto Borges, que treinou o Ceará, o time de futebol. Aí a minha companhia foi transferida para Crateús. Como eu não estava gostando da vida militar, tinha 40 dias para pensar se ia ficar ou não. Aí comecei a pintar, aí conheci o Chico. Como era o Chico da Silva? O Chico da Silva, por exemplo, hoje não tem, o Silvio Santos disse, quem quer dinheiro? O Chico ele ia para aquela pracinha ali do Chafariz. Sim. Trocava um dinheiro mais alto por moedas e rebrava para as crianças, quem quer dinheiro. Então isso aí ele fazia. O Silvio não copiou o Chico já fazia isso. Mas tinha um lado, mas como é que é o Chico? O Chico ele consertava a guarda-chuva. Aí, na lateral aqui, dessa rua, chegando até o final, tinha muitos muros brancos. Aí o Chico encostava as ferramentas dele e começava a pintar com carvão nas paredes. Aí quebrava aquele tijolo bem vermelho, pegava mato e pintava. Aí teve um cidadão que viu e o Chico totalmente não sabia nem escrever o nome. E eu comecei a ver aquilo ali, comecei a pintar, me destaquei pintando painéis. Hoje tem um painel meu, pintado por mim, assinado pelo Chico, no top 10 de São Paulo, no valor de 180 mil. Eu acho que eu não ganhei R$200 com esse quadro. E o Chico também ganhou 500, mas está lá no top 10 de São Paulo. Como era a pintura do Chico? O Chico, hoje a turma diz que é knife. Inventaram o knife. Porque o pintor como o Chico, ele pintava... Ele pensava, pintava, era de coração, muito colorido, muita arte. Você não vê um galo como... Eu creio mais no surrealismo. Você não vê um galo como o galo do Chico. Sabe que é um galo, mas não existe galo daquele jeito. E o Chico dava aquilo que eu disse especial nos galos, nos pavões, nas corujas, que ele criava na mente dele. E a gente que... ninguém aprendeu com o Chico, porque o Chico não sabia misturar azul com amarelo para dar o verde. Ele não tinha esse poder. Já eu tenho, que eu fiz alguns cursos depois, né? Você disse, Chico, misturar azul com amarelo dá um quê? Totalmente, né? Era tudo por intuição. Por intuição. E só nessa arte, né? Dragões, a arte via na memória dele. Um dia ele chegou e disse, sonhei com um cachorro latindo. E o cachorro estava rindo para mim. Aí pintava um dragão. E o Chico da Silva, ele é uma inspiração para o senhor? Não. Ele foi quase uma inspiração comercialmente. Eu fui escolhido para pintar os painéis. Ele me botou o apelido de Soldadinho porque eu estava saindo do quartel. E eu era querido por ele porque pintava os painéis.
Os 5 primeiros pintores do Chico, eu não fui um dos 5 primeiros. Já fui da segunda levada, porque eu estava no quartel nessa época. Era o Babá, o G6, a Chica, filha dele, o Claudenor e o Olímpio. Cada um com uma função. O Claudenor, excelente desenhista. O Olímpio, criador. Hoje só tem um vivo, que é o G6. Inclusive, quando eu trabalhei no Ronça, que fui chefe da equipe de vitrine. Fui campeão de vitrine. Então tinha um campeonato do melhor vitrine? Não, do Brasil. No tempo das Olimpíadas, que tinha um corredor, sim, e eu tinha a minha equipe, e aí eu fui terceiro lugar e primeiro lugar, pela vitrine do Ronça Centro e pela vitrine do Ronça Aldeoda. Fora um campeonato da Cotica que levou pela Cabelo Moda. Olha aí. Dei entrevista no Jornal Nacional. É porque eu acho que o artista é um pouco poeta, né? E no Ronça eu ganhava 10 salários na carteira. Hoje os governos levou tudinho. Me aposentou com um salário porque só botou de 94 para cá. O que eu ganhei atrás não estava valendo, está até na justiça. E a gente, aquela vida, não tem ninguém feio com dinheiro no bolso. Tinha uma vida muito brincalhão de coisa. Se eu tinha 10 reais no bolso, eu gasto bem, eu ganho outro. E até isso eu criei caso com minha mulher até hoje, por causa dessa minha vida, né? Hoje eu estou quieto, mas aí antes eu estourei muito. O senhor falou dos pintores do Chico da Silva, é porque ele ensinava vocês? Não. Como é que é? Não. Porque quando o Chico criou esse estilo, o rapaz, que eu estou lembrando, não sei se era escocês, viu a pintura dele na parede. Aí parece que o cara também não entendia de pintura, só entendia de vender. Sim. Aí comprou tinta guache, que é uma tinta de colégio, e cartolina, o Chico pintar. O Chico pintou as 10 cartolinas, ele enrolou, levou lá para fora do país, sem muito a futuro para aquilo. Chegou lá, com uma semana voltou, tinha vendido. Aí comprou mais cartolina, mais 4, aí o Chico começou a crescer lá fora, levado por ele, né? Aí pronto. A exposição do Chico aqui, o Chico ganhou medalhas de rainha, ganhou 2 carros da prefeitura, ganhou casa. O Chico naquele estilo dele, a gente pinta. A nossas pinturas, por exemplo, desde que inventaram a luz negra, jamais você vai ver um quadro no fundo preto que seja do Chico original. Porque o Chico não tinha essas ideias. Então a gente pintou o quadro com tintas neon para as boates botar e refletir na luz negra. Essa ideia o Chico não tinha. Porque o Chico é o knife que a turma chama hoje. É ideia que vem da memória, né? O Chico, ele trabalhava com a coletividade. Era assim que ele trabalhava? Ele era muito humano. Muito humano, né? Como ele bebia muito, ele acordava tremendo. Na garra dele, cheio por causa da bebida, né? Aí ele pedia 2 quartos, saía. Aqui na Barra de Ceará tinha um motel chamado Remanso da Barra. Ali era o canto dele. Ele chegava, sentava e mandava. As mulheres vinham, ele pagava tudo. Aí quando o dinheiro acabava, ele pegava um táxi sem dinheiro, corria para casa. Quando chegava na casa dele ali na praça de Chafariz, ele corria para dentro de casa. Corria para dentro de casa para não pagar o carro, não tinha dinheiro. Aí a mulher dele vinha e pagava o carro, que era a dona Dalva. Ela comprava de saca de arroz, saca de feijão, então não faltava nada. Quando ela morreu, ele acabou-se. Ela morreu primeiro que ele? Primeiro que ele. Ela que sustentava, né? O último empresário do Chico, ele era engraxate. Aí começou a vender os quadros do Chico, aí pronto. E o Dão, ele também desorganizou a coisa, porque aqui no Pirambu saía de mais de 100 quadros por dia, e todos vendidos. Então tinha a quinta geração, que eu já fui da segunda, sabia nem pintar, só fazia sujar e o Dão comprava e vendia. O Chico assinava e vendia. Então várias pessoas pintavam e ele só assinava. E ficava com o quadro do Chico. Aliás, alguns ele nem assinava mais. As pessoas que assinavam. Então tem muito quadro com o nome Chico da Silva que nunca... Não, quadros, ele assinou até 74 ainda.
Eu estava pintando um painel na minha área lá de casa, enorme, e ele sentado, o Chico sentado e eu pintando o painel. Aí o dono do cara, um argentino, descobriu a casa do Chico. Aí andando procurou, viu o Chico. Chico, tu não está pintando não, Chico? Ele pegou um pincel rápido e disse, não, aqui é meu aluno preferido. Mas ele não fez nada no quadro. Esse quadro está na Argentina, assinado lá. Aqui tinha uma churrascaria, ali perto da Marinha, chamada Churrascaria Chico da Silva, que tinha um cartódromo, era bem na esquina. Tinha um peixe enorme, esse peixe foi eu que pintei, está lá com o nome Chico da Silva. E como identificar um quadro legítimo de Chico da Silva? Muito difícil. É até 1974 e tem outra característica, alguma característica só dele? 74 para cá vendeu muito quadro. Sim. Todo quadro que você vê no fundo preto não é do Chico. Porque a gente criou esse estilo com fundo preto para a discoteca. Porque com a luz negra ninguém viu o preto. O comercial de televisão, antigamente, aí você vai ver, ó, geladeira, R$10, um exemplo. A gente fazia aquele branco na cartolina preta e duas câmeras faziam o que estava por cima. Hoje não, é computador, né? Olha aí, rapaz. E quem foram os pintores que influenciaram o senhor? Não, como eu falei, eu saí do quartel, eu tinha um vizinho que já pintava, aí eu comecei aprendendo com ele? Não, a rabiscar, pintar o meu estilo dentro da arte do Chico. Sim. Né? O meu estilo dentro da arte do Chico. Contanto que você pega um quadro do Chico, um quadro meu ou de um outro pintor, não tem nada a ver com o Chico. Como vamos dizer o seguinte, quem foi que inventou o avião? É o Santos Dumont. E foi quem inventou o jato? Não sei. Ninguém sabe. E quem criou o estilo primitivo? O Chico. Aí você vê um estilo nosso... Vocês só aperfeiçoaram, né? Sim. O Chico foi o criador, né? Aí cada um com o seu. Eu fui fazer uma exposição em Recife, aí eu levei 20 quadros. Botei na pracinha de Boa Viagem, vendi com meu nome. Aí um cara dando umas voltinhas em frente meus quadros, viu, me chamou. Não, eu minto, fui para de Boa Viagem. Os quadros lá no banquinho, o cara viu, deu uma voltinha, foi, vem cá, me liga. Vou levar para minha galeria, quero 20 quadros. Mas nem com o seu nome, quero com o nome do Chico. Ah, sei tudo, como é que é? Não adianta você negar. Então, as pessoas, para não ter problema com a polícia, pegavam o dedão do pé, o Chico assinava e botava digital. Né? A turma enchia o dedo de tinta do pé e botava na tela. Como é que pode, né? Uma pessoa tão inteligente e analfabeta. Não, ele não, vamos dizer, a inteligência dele era só aquela. Tem aqui um pirambu pensante que fez uma entrevista com ele do tempo todinho. É muito humilde. Ele, vamos dizer, ele ajudou o pirambu a se formar. Tem pessoas formadas com o dinheiro dos quadros do Chico, que ele pintava para o Chico. O Dão comprava os quadros e lá o Chico assinava alguns até essa data, 54, e eram vendidos. Então tem várias pessoas. Eu cheguei também a ser gerente de loja, porque tinha as lojas Mesbla na época, o Russo contratou essa equipe das lojas Mesbla para trabalhar no Russo. E aqui nós tínhamos um hotel chamado Premier. E o senhor Mário Zonotelli, que era o diretor comercial, numa galeria, num corredor do hotel, tinha 4 quadros do Chico no corredor. E ele estava hospedado nesse hotel. Aí ele tinha, às vezes Vinícius, a Julinha, ele chamou ela, ô Julinha, lá no Hotel Premier tem uns quadros que eu achei muito bonito e bom. Como eu faço para conseguir um quadro desse? Aí ele mostrou a foto para a Julinha. A Julinha disse, não, nós temos um rapaz aqui que pinta desse estilo também. Pinta esse estilo. Aí mande chamar ele Mário Zonotelli, né? Aí eu fui, ele disse, vai lá no Premier, fale com o gerente do hotel, diz que quer olhar os quadros. Dá para você fazer menos, um pouco parecido? Eu digo, vou olhar. Não cheguei lá, um dos quadros era meu. Assinado com o nome do Chico. Aí eu voltei rindo, né? Eu digo,
Você quer igual ou quer parecido? O quadro era meu, um dos quadros, né? Sim. Aí pintei um dos quadros igual e pintei outro. Aí ele chegou lá que viu os quadros, pronto. Aí, na hora, o Ronce ia fazer uma limpeza de funcionário, o número primeiro a não sair da firma. Aí foi, quer dizer, ajudou, né? Aí eu saí do Ronce com 3 anos, fui para a loja brasileira que já fechou, fiz vários cursos para entender de pintura. Inclusive eu fiz um curso de desenho técnico, né? Aí eu fui aperfeiçoando. Aí cheguei a dar aulas lá no Senac, de arranjos natalinos. Também faço arranjos natalinos. Então, além de pintar, o senhor faz... Não. Eu faço carnaval, meu forte. Sim. Né? Aí, São João, as festas principais. Agora, o carnaval é o melhor. Natal. O que o senhor faz do carnaval? Rapaz, desde a pintura de parede, eu sou campeão de decoração pelo Secai, 3 anos seguidos, um pelo Tiradentes, de decoração carnavalesca. O primeiro tema foi o circo. O meu melhor tema foi homenagear o Chico. Eu pintei o Secai, que passou 2 anos sem derrubar as paredes, porque a turma gostou demais da pintura. Aí, mas tinham que manchar a pintura, né? E de São João? São João desde o balão. Quando eu cheguei do Rio aqui, em 2002, eu passei 10 anos no Rio, né? Aí eu criei o balão, que hoje Recife comanda esses balão. Eu criei o balão. Criei palhaço para festas infantis. Do São João eu faço... Tem as coisas minhas que eu crio e eu faço pesquisa, né? E como é que foi sua experiência no Rio? Foi boa? Foi boa, então lá eu tive problemas. Você ouviu falar no Joãozinho 30? Já. Tem um rapaz aqui que ele era bem forte, um carnavalista de luxo, chamado Isidoro, que ele era professor do Senac, de desenhar figurinistas, né? E tinha o Douglas, que fazia toda a armação da Beija-Flor. O Joãozinho 30 era carnavalesco da Beija-Flor. Quando terminava o carnaval, o Joãozinho mesmo passar as férias aqui para combinar com o Isidoro o carnaval. O Isidoro não tinha concorrente com ele até Recife. Ele era de luxo. E lá era o nosso Clóvis Bornai. E lá ele era reconcorrente, ele não tinha mais concorrente para ele. O Isidoro. Era o bom. Então eu digo, eu vou para o Rio, eu vou procurar meu amigo Douglas, que nós fizemos um curso de decoração ainda no Senado, há tempos atrás, né? Aí nesse tempo, a escola Estácio de Sá tinha sido rebaixada. Né? E eu fui pintar uma sereia para... A gente fazia aquelas armações, aquelas de carro, pegava uma lata de sardinha, Sim. Pegava o prego e furava. Tipo aquele ralo de praquejo, né? Né? Aí sim. Botava uma sola aqui, botava a mão. Aí ficava no isopor. Porque para dar o alto relevo, né? O furo da lata de sardinha, ele seria de acordo com o que tinha que tirar. Sim. Eu vou lhe dizer mais uma aqui. Você está lembrado daquela cabeça de boneco infantil? Sim. Aquilo ali só existia na Disneylândia. Eu criei aqui as primeiras 4 cabeças. No tempo que a Xuxa entrou no canal, olha aí, que tinha o He-Man. Sim. Foi aí meu relaxamento de loja. Porque a dona Ângela Ronce, filha do São Antônio Ronce, soube que eu fazia essas coisas. E me contratou para fazer a festa do filho dela, que é o Érico. Hoje Aí eu criei desde o teatro do He-Man. Ela disse, vá para casa, que nesse tempo não tinha computador, não tinha... Aliás, tinha, mas a gente não usava nem celular, né? Para me desenhar os personagens do He-Man. Aí tinha o esqueleto, a feiticeira, aquele pessoal todinho, ficava em casa. E ela me deu um bip, para mim, eu usava bip naquela época, né? Sim. E eu desenhei aquele tudinho, aí criei 4 cabeças. Ainda não existia ainda nem pouco aqui. Esse caminhão que faz com as crianças brincando, nem existia. Aí eu fiz no Secai uma festa. Arrumei um amigo que era dos bombeiros, me cedeu um carro.
quando vieram fazer a passeata, o cara é meu amigo, gastou toda a gasolina do carro. Eu tenho essa foto aqui no celular. Aí, pô, encheu o secai. Então eu criei também aqui os bonecos, dei uma de Chico da Silva. Toda criança aqui do bairro, na época, eu pagava por hora, para animar a festa infantil, porque só tinha eu de boneco. Sim. Na época. Então aquele negócio do fofão. O fofão foi um dos primeiros bonecos que eu fiz. Aí fiz o Snoopy, que era aquele da época, né? Eu tenho como nessa parte de desenho, o Ziraldo morreu há pouco tempo, o Vaneiro, e o Daniel Azulay. Daniel Azulay morreu há pouco tempo também de Covid. Esses dois eu tenho mais eles do que o da Mônica, porque eles era coração ali, né? O Ziraldo nem se fala, né? Viu falar no Pasquim? Sim. Pois é, eu era desse do Pasquim. O senhor comprava o Pasquim? Não, eu comprava, mas me davam. Sempre eu tinha um Pasquim. Como foi ser um militar na época da repressão? Rapaz, horrível. É horrível porque eu lembro que foram expulsar terrorista em Xambiuá, nessa época de 71. E eu servia na primeira companhia. Não, na segunda. Companhia do Leão, era o coronel Otto Borges. Do Brasil acima de tudo. Esse tema já era meu, não era nosso lá no quartel. E a primeira companhia foi expulsar terrorismo em Xambiuá. Onde é Xambiuá? Eu não sei, decorei esse nome, Xambiuá. Sim. Aí saiu os comboios, né? Bem 10 do 23 BC. E nós da segunda companhia tinha que substituir a primeira, sem aqueles poderes que a primeira tinha. Lá tinha um cabo-pito que tinha quase 2 metros de altura, fazia pista de pentágono você sabe pista de pentágono, né? E fazia em 10 minutos. E a gente não tinha esse poder. Aí aquilo ali, a gente eu ia para trabalho de patrulha, sem saber lutar karatê, sem nada. Eu era destaque da companhia, não para terrorismo, né? Foi preso um terrorista, terrorista que chamavam na época, né? Ele não tinha as 2 pernas, já usava prótese. E vamos dizer que o xadrez, o nosso xadrez, para botar os soldados, tinha um corredor, uma parede do lado e o xadrez para cá. E ele foi preso no nosso xadrez. Aí me avisaram, tu não passa com menos de 1 metro na porta do xadrez. E me botaram dentro desse corredor para me dar de 5 em 5 minutos, ou era 10, dar uma voltinha até o corredor e voltar para ver se ele estava lá. Aí eu disse, tu não fica muito perto da porta, não, como te puxa. Aí nessa época estava entrando o FAL, que era o fuzil automático leve. Eu media aqui, dava 1 metro e tanto, fuzil com baioneta, eu disse que eu vou passar longe, naquelas minhas voltinhas, mas eu não gostava. Aí a Marinha foi aniversariar e houve um desfile da Marinha. E eu era um destaque. Eu tinha uma roupa de passeio, uma com as fitas de cabo, mas não era cabo. Sim. Só para representar os cabos que não tinha cabo no quartel. E nós íamos desfilar para representar o exército lá na festa da Marinha. E eu era um dos 5 da frente. Eu não era o mais alto. Eu tinha na época 1,83 m, só que eu desgastei muito já da idade, né? Ficar andando. Aí me representar. O primeiro lugar a companhia tirou. Eu desfile. O oficial naquela época, ele veio das agulhas negras, né? Eram uns deuses. Mandavam mesmo, ditadura. Era um deus que. Aí ele disse, vamos dar mais uma volta no quarteirão para festejar a vitória. Aí a gente tudinho filho de uma égua. A gente já cansado de desfilar. E nisso, bandeira do Brasil na frente, e nós lá, eu chegava, rachava o asfalto, marchando. E vinha um senhorzinho de chapéu, um velhinho, não sabia nem o que diabo é a bandeira do Brasil. E a gente passando, e o velhinho... Rapaz, esse oficial deu uma mão no pé do vidro do velho, que o chapéu voou em 5 metros. Uma ignorância horrível, né? Aí essas coisinhas foi me desgostando. Uma vez me colocaram de sargento de dia da companhia. Todo mundo dormindo no alojamento, chegou um oficial, todo mundo de forma, ele meio embriagado. Para conversar das coisas, pedir desculpa de um bocado de coisa. Isso é coisa que se fala. Não gostei. Depois fomos prender um cabo.
estava brigando nos bares, né? E eu, nessa época E aí essas coisinhas foi desgastando. Aí o senhor sai da... Aí começa a pintar. Aí começa a pintar. Aí, qual foi a sua primeira pintura que o senhor ganhou dinheiro? Por exemplo, eu ganhava no quartel 1,100. Eu pintava 2 quadros por semana, eu ganhava 1.000, dava 4 no mês. Você vai para a vida militar? Ganhava muito bem, hein? Inclusive o meu vendedor de quadro na beira-mar era também um ex-soldado. Eu pintava e ele vendia. Mas a gente brincava tanto. Não tinha a Índia de Iracema ali? Sim. Eu me sentava naquele banco esperando que fosse vender os quadros na beira-mar, naqueles bares, né? Com meia hora ele chegava com dinheiro. A gente já pegava um carro e ia para a churrascaria. Teve um dia que ele gastou o dinheiro todo, não tinha como comprar a lona para pintar outros quadros. A gente teve que usar o nosso lençol para poder fazer a tela. Mas, rapaz! É a vida do arte. E aí, quando é que o senhor casa? Quando eu me casei, a minha esposa morava na Paraipaba. Ela está lá agora. Sim. Ela está em Paracuru. Então, alagou lá, encheu d'água. Aí o pessoal foram, um morar na casa de um tio, outro no outro canto, foi quando eu conheci ela. Ela veio para Fortaleza? Veio. Aí trabalhava numa fábrica e eu no exército ainda, quando eu conheci ela, não estava no exército ainda. Quando eu saí e comecei a pintar, a gente ia assistir filme, ia para uma churrascaria, lá todo mundo, levava em 2 táxis. Dia das pinturas já dava para pagar folgado. Isso aí eu ia conquistando, né? Com aquela parte financeira. Sim. Parte financeira. Aí com o tempo a gente casou, temos 3 filhas, uma publicitária excelente, ela já está no 5º emprego convidada, tem uma psicóloga, e a outra mais nova que é meio, trabalha até na Enel agora. Sim. Aí, ela está eu tinha um ateliê aqui perto da Barra do Ceará, vendemos um ponto. Aí esse dinheiro ela usou para comprar uma casa em Paracuru, ela está até lá. E eu estou aqui com a outra agora vai a Quixadá, a psicóloga. Eu vou ficar sozinho, então eu vou fazer essa exposição assim de despedida não é despedida, do local onde eu nasci, que eu estou. E vou alugar um menor, que a casa ali é de herança, é grande, e vou pintar a história do Pirambu. Aqui nós tivemos um cara que fazia lamparina no Pirambu. Nós tivemos aqui o Sotuí da Radiadora. Tivemos o Lambi Lambi, fotógrafo. Faz do Lambi Lambi pra gente. O Lambi Lambi era seu João Siqueira. Seu João Siqueira, ele era cantador de viola, né? Sim. Aí o seu João teve aquele problema de garganta, que bota aquele negócio na garganta, né? Deixou de falar. Como ele deixou de falar, ele começou a usar a máquina aquela máquina de tilografia. Sim. E fazer cordéis. Aí fez muitos cordéis. E tinha aquela máquina, e ele era o fotógrafo do bairro, que botava aquela cabeça dentro daquela... Sim, botava aquele pano, né? É. Aí ela tinha... Na época tinha uma identidade que tinha uma foto meio... Ele tirava era muito. Aí tinha uma gavetinha nessa máquina, ela vinha com a água, depois ele ficava balançando na água. E tirou foto de todo mundo ali. Também teve outro fotógrafo antigo, o seu Carlos, que era fotógrafo de binóculo, aquelas fotos de binóculo. Também foi fotógrafo na época. Teve o seu João, teve a mercearia de Eusimar, que é da esquina ali. Antigamente, isso eu não conhecia, eu tinha uma figurinha chamada Rintintim, um programa de televisão. Sim, o cachorro, né? Era o cachorro. Então o seu Deusmar vendia as figurinhas. Em todo lançamento, saía do começo da rua até que chamava Morro do Japão, até o Cristiano Dentor. O cara revelando figurinha e correndo atrás. Eu corria atrás de vários caminhões de figurinha. Era lá. Aí tinha a pracinha, tinha um chafariz, tinha uma televisão. Essa televisão era ali, no chafariz. Quando dava 8 para 9 horas, a cavalaria vinha, todo mundo corria. E tinha menor de idade para suas casas. Hoje não existe mais isso, né? Aí o da lamparina, quem era? O lamparina, os filhos dele botaram um negócio até de salgados. Ele só trabalhava com o negócio com flan de fazendo lamparina. Tinha o seu João da mala também. Aquelas malas amarelas, tinha antigas. Ele fazia mala. Tem um malheiro.
tinha o da lamparina, tinha o seu Deus Mar, tinha a furna da onça. Aí tinha o Canela, que fazia o Canela era bem ignorante. Tinha um caldo, era panelada excelente. Mas quando ele vinha servir a você, ele já molhava o dedo, ele pegava aqui o prato, o dedo já vinha dentro da panelada como tempero. mas era lotado, mas todo mundo gostava dele, né? Tinha uma casa de jogo de bicho, né? Fazia jogo de bicho, não, jogo de casa de jogos ao lado, tinha uma casa de merenda, tudo ali. Tudo tinha aqui. Nós tínhamos até um jogador chamado Grilo, jogou ferroviário, saiu do Pirambu. Muita gente boa do Pirambu. Como é nascer, crescer, ter a família no Pirambu? Rapaz, vários. Nós tivemos aqui várias pessoas, como a doutora Eliane, que chegou a ser delegada, você ouviu falar? Já. Ela morreu no Pirambu. Ela disse que nunca ia sair do Pirambu. Já o seu Toninho formou toda a família no Pirambu. Aí um chegou a ser oficial, está aposentado. Esse pessoal saíram do Pirambu, alguns saíram do Pirambu. E outros ficaram, como eu também estou. Eu acho que dos antigos, só eu. Porque os outros já vieram depois. Nós temos o Dedé Vieira que veio depois. A minha casa, a casa de frente, chamava o Bangalô do Maristela, aquela casa com aqueles arcos antigos. A minha casa era feita de taipa, porque meu avô era mestre de obras. Nessa época tinha aquelas chaminé nas fábricas. Seu avô morou aqui? Morou lá, na casa que eu moro hoje. Quem era o seu avô? Esse era Júlio Nogueira de Souza. Ele era conhecido por fazer aquelas chaminé. Havia aquela chaminé antiga. Um dia ele caiu quase. O meu avô tinha até uma figura lá. Ele pintou um pássaro chamado Sem Saber. O pássaro tinha rabo de peixe, garra tá? Então, o seu dom da pintura vem de família, né? E meu pai, ele morreu agora na Covid, ele fabricava brinquedos o ano todo. Quais os brinquedos que o pai do senhor fazia? Ele brinquedo em madeira. Sempre a estrela, né? E no Natal ele vendia tudo. E meu avô fazia aqueles brinquedinhos para criança, aquelas cadeirinhas, aquelas coisinhas, né? Acho que já vem lá, né? Já está no sangue, né? E a minha filha agora é publicitária, né? Sim. E é das boas, né? A mais velha, né? Ela com 40 e poucos anos. A outra é uma boa psicóloga também. E como é morar hoje no Pirambu? O que o senhor mais gosta aqui do Pirambu? Hoje, para dizer o que mais gosta, é quando eu me sento com o pessoal. Começa a falar. Hoje eu tenho um amigo que ele está no Rio, chamado Gilberto, que ele foi um dos melhores vendedores da Souza Cruz. Ele conheceu 19 países como prêmios da Souza Cruz. Ele está até no Rio. Vendendo cigarro. Ele dominava aquela venda. Sim. Passou bem uns 5 por lá e todos saíram, ele ficou. Ele não está aposentado direto ainda, está até no Rio agora. Então, quando eu me sento com ele no final de semana, que não é todo final de semana, a gente começa a falar aquilo aí que é o bom de hoje. Que não, eu ia para o Secai com 15, 14 anos, eu deixar a namorada lá no morro. Não tinha nada. Hoje, se eu dar um quarteirão, não dá problema, né? Aí não dá para ir mais, né? E me diga uma coisa, senhor Assis. Essas suas pinturas que o senhor trouxe hoje, fale sobre cada uma delas. Esse daí é um sertão, né? Vamos dizer, um mandacaru com um sol que é quase obstrato. Isso é quase obstrato, que não existe um sol assim como essa, né? Esse daí eu represento o carnaval, que eu gosto muito. Eu gosto muito. O carnaval, para mim hoje, eu criei um confete que só eu faço esse tipo de confete. Eu chego a vender 500 pacotes no carnaval. Eu quero vender mais para depois agora fazer minha exposição, né? Sim. E esse, olha, como tem o pirata, não existe esses brincantes desse estilo, mas eu comecei a arriscar, deu certo, né? Por que o carnaval mexe tanto com o senhor? Porque foi meus primeiros dinheiros, né? Eu tive um desgosto quando fui para decorar o Náutico. Fala pra gente como é que foi decorar o Náutico, o clube de elite de Fortaleza. Não, ali foi um engano.
O cara contratou cinco pessoas, inclusive um dos meus amigos foram também. Cada um botou seu orçamento e suas pinturas. Um dos meus teve um terceiro lugar, tem terceiro lugar em valor. Meu amigo foi mais em cima. O cara que estava organizando pegou os 5 orçamentos e trabalhos, criou um só, pesquisando dos 5, e contratou a pessoa mais barata e botou para fazer o trabalho. Eu passando em frente ao Náutico, eu vi a frente que era minha, o corredor do outro amigo. Aí o amigo estava botou na justiça isso, né? Aí, quer dizer, ele usou a gente. Foi. E o tema era a frevo na época. E esse quadro aqui? Esse daí, ele é o Pirambu, né? Sim. Ele tem o padre Hélio levando as pessoas. Fala pra gente quem era o Padre Hélio. O padre Hélio era um padre, aquele era padre, chegou a ser bispo. Ele era delegado, ele acabava com festas, essas festas, dava problema, ele ia lá e resolvia. Estava preso para militar na delegacia, assaltava, entendeu? Ele era tudo aqui no bairro. E nessa época, teve um alagamento aqui no Pirambu. Alagou. E muitas pessoas desobrigadas. Ele pegou as pessoas, botou em cima da caminhoneta, levou para os 7 prédios. Até hoje as pessoas são donos dos 7 prédios lá. Esses 7 prédios eram do INSS, para fazer, né? Aí agora se tornaram o dono muita gente está para lá ainda nesse tempo. Ele era tudo do Pirambu. Aqui é os anos 60. Essa é dos anos 60. O senhor tinha mais ou menos quantos anos quando teve essa... Aí eu tinha uns 12 anos. Menino. Eu nasci em 52, né? Menino Zé Amarelo. Nasci em 52, mais lembrança. Né? Sim. Esse daí é uma homenagem ao meu amigo Chico da Silva, né? Que Fale dele pra gente. é o garagem do Chico. Esse fundo está um fundo parecido com a pintura dele. Esse fundo, ele não tinha os poderes de colorir tecnicamente, né? Ele pegava o cabo do pincel, enrolava com um pedaço de tecido e batia. Mexia na tinta. O tijolo vermelho ele pisava, fazia tinta vermelha, o tijolo branco fazia. Ele só usava essas coisas. Depois começou a usar tinta. Quando não sei se é escocês, deu tinta guache para ele pintar. Se o cara dá uma tinta diferente, ele pintava com uma tinta diferente. Mas o cara deu tinta guache. Qual é a tinta ideal para pintar? Aí é acrílica, látex acrílica é ideal hoje porque ela segura. Depois você dá um verniz aí pronto, segura. Porque a guache, se você jogar água em cima, ela acaba, né? Sem um verniz, né? Seu Assis, me diga qual foi a sua maior dor. Rapaz, ter provocado na minha esposa essa minha vida boêmia, sabe? Aí, até hoje ela não perdoou meu passado. Quando eu fui gerente de uma loja chamada Lojas Glória, lá no Passador Ferreira, eu fui cartazista do Ronço várias vezes, né? Então, essa parte financeira boa, que hoje faz falta, eu não economizei, é que me jogou a brincadeiras, as coisas que... Eu passei 10 anos no Rio, não brincava. Já fiquei 4 anos sem tomar uma cerveja, para tomar uma cervejinha, que eu tenho amigos lá, né? Mas sem cobrança nenhuma, nem procurava nada. Sim. Procurava mandar um dinheirinho no fim de semana para a família que ficou aqui, mandei passagem para minha mulher ir para lá. Ela não gostou do Rio, não gostou da violência da época, né? Não gostou. Eu fui para ficar. Aí minha mãe em 2002 morreu, eu tive que vir e fiquei até agora. Como era sua mãe? A minha mãe, eu vou dizer, ela trabalhava numa fábrica de castanha, que tinha várias, né? Aqui nós tínhamos 2 colégios, um chamado Salles Campo, que ainda existe ali. Sim. E vizinho tinha o São Luís, que era um colégio, o colégio da elite, São Luís e o Salles Campo público. Aí quando eu fui fazer o 2º ano primário, sempre mais primário, a minha mãe, como castanheira, me botou no colégio da elite. No São Luís. São Luís. Aí eu fiz 2º ano primário, 3º ano primário, não tinha o 4º ano, passava na época chamada admissão. Minha professora, Dona Inês, Dona Olga, Dona Terezinha. Dona Terezinha ensinou aqui, no lar de todos,
Que hoje é uma Távora. Que começou a ser boêmia, porque aqui só tinha o primário. Sim. Aí ainda tinha a quadra, fizeram esse, né, prédio para botar. Depois o doutor Luiz, professor, que era dono do colégio, veio para cá ser diretor. E depois formou um hélio para cá, né? Sim. Aí nisso aí eu tinha que escolher, terminando o primário, eu vim para cá, aí disse, não, vou fazer um curso. Aí fiz curso de mecânico lá no Senai. Não sei trocar um pneu de carro. A coisa que a gente faz e não dá certo, né? Aí então eu teve esse problema com a minha esposa. Aí é o que me dói só, mas o resto é só alegria. E qual é a sua maior felicidade? É as filhas. A mais nova dá um problemazinho, né? Mas. Porque a minha filha. E o seu xodó é a publicitária? Eu tive um problema agora dentário. Sim. Bom, lá de cá, quando ela soube, me levou para o médico dela. Ela é casada com. Não deu certo, mas o segundo cara não é genro, não, é um filho. Ele monta a televisão, não é televisão, é um aparelho. Por exemplo, a emissora, né? A emissora, o evangélico não quer fazer uma televisão. Sim. Ele monta, ele é um cabeça, né? Aí ela conhecia ele no Fortal, que eu ajudava a fazer aquela decoração de camarote no Fortal, sempre foi assim, né? Sim. Aí ela conheceu ele lá e casaram, então, morou ali perto da Praça Portugal, feliz, né? E o que me aconteceu, ela chega de imediato. Quando o senhor chegou aqui, o senhor começou a falar que o prédio que era o Moema era uma quadra, não é isso? Não, era o Centro Social Lar de Todos. Como é que era o Lar de Todos? Lar de Todos, era o nome, né? Aqui tinha uma quadra de futebol, e tinha vários times, tinha o time do Secai, time da Juventude, time do Gesso, time dos Armazéns do Sul, time do Ronce, e tinha um Saturno 5, que era um time que eu gostava muito. O senhor jogava nesse? Não. Ajudava a organizar. Sim. E tinha o campeonato de futebol de salão. Aí a doutora Eulaia, a doutora do Secai, fazia um desfile na Sala das Graças. Ia começar o torneio. E era lotação. Todo fim de semana tinha futebol. E a juventude toda vinha assistir. Aqui saiu vários. O Secai chegou a ser vice-campeão do futebol cearense, de futebol de salão, que funcionava aqui. Depois passaram lá para. Acabou o cartório, deve ter a areninha lá. Aí aqui, era Centro Social Lar de Todos. Não tinha esse nome do Moema. Hoje, o que você gosta de fazer hoje em dia? Hoje eu vou pintar talvez uns 24 com o tema do Pirambu. É tão riscado. Riscado no bloquinho, vou passar para. Essas telas aí, isso é de televisão. De aparelho. Essas telas que você está vendo aí, é de reciclagem. Ah, é? É. E se eu pegar onde isso aqui? Meus amigos técnicos me seguem, eu dou um quadro para eles e me dão. A tela não tem aquele preto? Sim. Por trás do preto tem 3 camadas. Essa daí é uma delas. E as outras que são mais finas, eu faço alegorias, faço chapéu, faço... Eu não ia saber nunca. E o pior, que esse material, ele é um plástico duro que a reciclagem não compra, é jogado fora. E eu estou ainda para descobrir a cola para segurar ele, que com o tempo a cola fica saltando, já estou tentando encontrar a cola. Qual é o seu maior sonho hoje? Bem, agora eu quero fazer essa exposição. Depois do carnaval, vou escolher a data. Eu acho que de preferência esse pátio daqui. Porque no Secai não dá mais. Nós ficaremos muito felizes. Esse Secai não dá, tá cheio de carro, de problema. Aquele pátio do vizinha quadra não. Aqui vai ser o ideal, porque aí eu vou pegar a minha filha. Eu tenho um amigo chamado Marcos André, que é fotógrafo da prefeitura, ele ganhou vários prêmios de fotografias. Vai me ajudar na publicidade, né? Para poder na divulgação. E minha filha também vai me dar uma ajuda, né? Aí eu vou me preparar para fazer isso. Ela queria fazer no Pirata, porque ela casou lá. Mas eu digo, não, fazer aqui. Não é para vender, não. Mas é para... Aí depois eu vou procurar um local para... Eu vou agora destruir uma parte do meu material que está em casa
Isso eu digo assim, transformar em trabalhos. Sim. Aí, para quando eu mudar com pouca coisa. E quando você se mudar, você quer ficar no Pirambu ou quer ir para outro lugar? Não tem. Eu gostei muito ali do Mundo Castelo, Padre Frota por ali. Sim. Mas talvez até fique no Pirambu mesmo. Né? Não no canto que eu estou hoje. Sim, porque é muito grande, né? Muito grande e eu vou alugar para amigos, aí esse aluguel eu já pago o outro. Né? Essa casa que seu avô construiu é a casa que o senhor mora, né? O senhor nasceu nessa casa ou não? É porque são duas casas. Aí minha mãe, quando eles morreram, minha avó, meu avô, minha mãe, minha tia, as duas ficou. Ficou uma com meu irmão e outra para mim. A gente não brigou e nem chegou a escolher. Eu quero essa, ele quer essa. A pessoa que estava morrendo, que morreu, foi quem disse: essa aqui é do Assis, aqui é sua. Está resolvido. Ninguém briga, eu, meu irmão. O que faz eu ficar mais aqui é ele. Porque ele teve problemas de saúde, eu sou mais forte na parte de saúde. É mais novo, mas teve problema, né? O senhor só tem um irmão? Só tem um irmão por parte de pai e mãe. Por parte de pai tem uns 20. Seu pai era danado. Aí por isso que a mulher disse que eu puxei o pai. Senhor Assis, diz aí pra gente o seu nome completo. Francisco de Assis Moura. Nascido quando? 27 de agosto de 1952. Sou virgem, né? É virgem, é. Vai fazer 72 anos. 73. Agora em agosto. Dia 27. 27. Senhor Assis, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter gasto o seu tempo com a gente. Quando for fazer minha exposição, me ajude aqui a conquistar E a gente pode até bolar, por exemplo, uma parte para obras. Sim. Que eu não... Vamos doar essa parte para a obra, né? Do que vender, né? Sim. Primeiro um quadro vai vender. A gente organiza, chama a imprensa, já que o senhor já deu até entrevista, né, para o Jornal Nacional. Foi sobre o que a sua entrevista? Sobre arranjos juninos. Foi. Agora, sobre o carnaval, eu dei entrevista na época, era a TV Manchete. Sim. Eu não tenho essa entrevista, eu perdi. Eu fiz o circo, Chico da Silva, homenageei a televisão, e todas essas três foram campeões. Aí fui decorar, no tempo da ditadura, o Tiradentes. Sim. Aí chegou uma equipe lá, o desenho Sarney, na época, não foi o primeiro presidente? Foi. Depois? Não, tira. Mas ganhei pelo Tiradentes. Aí fiz algum trabalho de decoração também no Circo Militar. O Major Molina me conheceu e cheguei a decorar para a festa natalina na Câmara dos Vereadores, uma coisa assim também. Tá bom demais. Quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao professor Nailson, que está organizando aqui o nosso som. Sem ele não aconteceria o podcast. Ele aqui é conhecido como Fábio Júnior. O hacker do amor. Desculpe aí é como a pintura knife. A gente faz aquilo de coração e num programa, né? Tá bom demais. Muito obrigado. Nada. Tchau, pessoal. Bom MC.